Olá, bom dia a todas, bom dia a todos. Semana passada foi a primeira semana do nosso curso, mas foi uma aula basicamente de apresentação do curso e uma introdução teórica, digamos assim, lancei algumas questões teóricas que nos nortearão, mas hoje vai ser a primeira aula, o primeiro módulo do nosso curso. Um módulo curto, Matrizes da Poesia Moderna, esta semana em que estamos. Bem, como eu disse na apresentação do programa do curso, ao mesmo tempo em que nós vamos trabalhar um repertório, nós vamos trabalhar as metodologias do comparatismo, da literatura comparada. Então, hoje, essa mistura, essa junção que eu fiz de Petrarca, Garcilaso, Camões, esse cotejo que eu propus a vocês, ele é uma espécie de comparatismo, não é? Estamos trabalhando com 3 autores, eu vou trazer mais alguns aqui, mais 2 eu vou mencionar para vocês, então é uma espécie de comparatismo, mas é um comparatismo situado relativamente numa geografia próxima, então espacialmente num recorte razoavelmente delimitado e espacialmente, embora é claro que haja muitas diferenças entre o humanismo italiano e Renascimento ibérico, e Renascimento espanhol e Renascimento português. É claro que há diferenças, mas estamos falando de um recorte espacial relativamente delimitado e um recorte temporal também relativamente delimitado. Cerca de 2 séculos que estamos aqui. Então, poderíamos usar esse exemplo desse cotejo entre esses 3 poetas como um exemplo de comparatismo entre autores, entre 3 autores diferentes. Vamos pensar assim, vamos como exercício, né? Naquilo que talvez tenha sido, que talvez seja, que talvez tenha sido, a primeira corrente, o primeiro movimento, não é exatamente nenhum movimento, nenhuma corrente, mas uma primeira forma estilística globalizada de que nós temos notícia, não é? Que é o petrarquismo. O que é o petrarquismo? Uma poética, a poética do petrarquismo. Não é? Ela surge nesse momento que é o do humanismo, que vai do fim do século XIII, início do século XIV, até o século XVII, até o século XVI. Até o século XVI, chegando com ecos até o século XVII. Mas basicamente até o século do XIV ao XVI. Surge na Itália e depois se expande da Itália. Se expande para a Península Ibérica, sul da França e, em sequência, o mundo inteiro. O que acontece nesse momento? Ora, o que é de característico? Eu não pretendo, em meia hora, examinar profundamente o humanismo, mas o que tem de mais característico que nós podemos aproveitar aqui para o nosso percurso de leituras? Vinha-se no humanismo, chega-se ao humanismo vindo da Idade Média, do medievo, de uma série de poéticas medievais. E naquele momento do humanismo é quando essas poéticas medievais, essa estética medieval, ou melhor, esse complexo de estéticas medievais, encontra com a matriz clássica, a matriz da antiguidade clássica greco-romana, que havia sido, sempre esteve presente durante a Idade Média, a gente não pode pensar como uma época de obscurantismo, em que se esqueceu tudo que houve na antiguidade, mas digamos que é uma outra matriz. Então, ou seja, no humanismo há um encontro entre o presente, né, entre a continuidade temporal do medievo, com o reencontro com a tradição da antiguidade. Talvez nós pudéssemos pensar, em vez de antiguidade e medievo e Idade Média, né, nós pudéssemos pensar num encontro entre uma matriz clássica e uma matriz anticlássica. Acho que, conforme eu for descrevendo estilisticamente, acho que vai ficar mais claro que a gente entende como uma matriz clássica e uma matriz anticlássica. Matriz clássica, aquela que tem suas raízes na antiguidade greco-romana, e a matriz anticlássica, aquela que tem suas raízes na cultura cristã que se desenvolveu na Europa ao longo de toda a Idade Média. O humanismo, ele teve 3 grandes nomes, muitos autores, é um momento fertilíssimo em termos de escrita, em termos de arte,
mas para nós, na literatura, há três grandes autores que são paradigmáticos desse momento. E eles conviveram... sim, estou olhando aqui a data deles, sim. Acho que houve um overlap deles em algum momento. Foi uma grande geração. Foi um momento de uma grande geração formada por Dante Alighieri, Dante, que nasceu em Florença em 1265 e morreu em Ravenna em 1321. Francesco Petrarca, que nasceu em Arezzo em 1303 e morreu em Pádua em 1374. E Giovanni Boccaccio, que nasceu em 1313 e 1375. Já fica aqui indicada a nossa leitura da semana que vem, que serão trechos, episódios do Decameron de Boccaccio. Então, vocês vejam que desse momento do humanismo saiu esse grande nome da matriz da poesia moderna, que é Petrarca, e esse outro grande nome da matriz da prosa moderna, que é Boccaccio. Bem, Dante, Petrarca, Boccaccio. Dante, ele muitas vezes é considerado, é claro que todas as etiquetas, elas são pobres, elas não dão conta, né, de expressar, de qualificar exatamente os autores. Mas Dante é considerado, digamos assim, o último de uma geração. Pensando nesse momento em que estamos saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna, o humanismo ele funciona nessa dobradiça entre o medieval e o moderno, poderíamos pensar que Dante é o último dos medievais e Petrarca e Boccaccio os primeiros dos modernos. Por que Dante é considerado o último dos medievais? Ele tem uma visão de mundo ainda muito mística, ainda muito embebida de uma mística cristã. E as formas dele, até a própria forma da saga, né, que é uma espécie de saga teológica da Divina Comédia, é uma forma ainda muito herdeira da estética medieval. Já Petrarca e Boccaccio são considerados os primeiros dos novos, né, já modernos, fundadores dos novos estilos em prosa e verso. Essa entrada na modernidade, ela se expressa por um progressivo afastamento, um distanciamento da doutrina religiosa e do paradigma místico. O homem passa a ser o centro e a medida de todas as coisas. Daí esse nome humanismo, né? Porque quando, em vez de um teocentrismo, como na maioria das estéticas e das poéticas medievais, estamos agora num momento eminentemente humanista, em que o homem é o centro, não apenas o centro, como uma medida. É pelos valores humanos que se medem os valores do mundo em geral. O humanismo ele prepara o terreno para o racionalismo renascentista. O Renascimento não se confunde exatamente com o humanismo começa antes e é mais amplo, não é? Mas o humanismo, de uma forma geral, ele prepara o terreno para o Renascimento, que esse sim será um momento de exacerbação da razão, né? De, como eu posso dizer, um rechaço da herança medieval, um orgulho, uma redescoberta orgulhosa da tradição clássica e o elogio da racionalidade. Ao tratar do petrarquismo, eu vou introduzir agora um conceito, uma expressão, que é o dolce stil nuovo. É uma expressão utilizada por Dante para se referir aos poetas do seu tempo, ou seja, do século XIV, né, que se caracterizam do fim do século XIII e do século XIV, que se caracterizavam por certa introspecção, pela sofisticação e pela temática amorosa, em vez de serem temáticas eminentemente ou religiosas ou políticas. É interessante a gente perceber, não é, como o sujeito se torna uma instância privilegiada no humanismo. A entrada, o início da Idade Moderna, ele, por muitos historiadores, ele é algo que o marca, que demarca esse momento, é justamente quando a noção de subjetividade, quando o homem começa a se entender plenamente como dotado de uma subjetividade, e essa subjetividade ganha importância nas diversas maneiras do homem de tentar entender a si mesmo. E o Dolce Stile Nuovo é uma estética
da subjetividade, em que o subjetivismo ganha muita importância, daí a sua introspecção e daí a temática amorosa. Né? Vamos lá. Francesco Petrarca, que é especificamente quem nós trataremos, considerado o pai do humanismo, ele foi o autor do Canzoniere, ou seja, o cancioneiro. Uma coletânea, um livro, uma coletânea de canções que nada mais são do que poemas, eminentemente sonetos. Ele é o cristalizador da forma soneto. Embora Petrarca tenha nascido em Arezzo, na Itália, ele passou boa parte da juventude em Avignon, né, uma cidade que tem um histórico com a Itália e um histórico com o papado também. Estudou em Montpellier, nas universidades de Montpellier e Bolonha. Eu trago esse passado dele em Avignon porque acho que ilumina um pouco a poesia. O petrarquismo ele é fortemente influenciado, no que ele traz de herança medieval, já é uma herança medieval dos trovadores provençais. Ou seja, a poética medieval, naquilo que ela tem de mais sofisticado e de mais introspectivo, de mais subjetivista. Petrarca tinha uma musa, assim como Dante, na sua Divina Comédia, tinha sua musa, a Beatrice. Petrarca tinha uma musa que era Laura. Essa Laura foi uma personagem... É claro que a Laura da poesia de Petrarca não coincide com a Laura biográfica, com a mulher Laura que existiu, mas é uma base. Né? A Laura real é uma base para a Laura ficcional, a Laura poética, que seria Laura de Noves, mulher de Hugues de Sade, um antepassado do Marquês de Sade, nobreza provençal. Petrarca a viu na Catedral de Avignon na Sexta-feira Santa de 1327 e teve uma epifania amorosa, ficou imediatamente apaixonado. A Laura se distingue da Beatriz de Dante, como eu dizia, porque a diferença da Beatriz de Dante, ela não é tão metafísica, tão espiritualizada. Ela é mais humana, mais terrena. Aqui é importante para nós, leitores brasileiros de 2020, nós termos em mente o seguinte: a Laura de Petrarca, para os nossos padrões contemporâneos, ela é absolutamente santa, etérea, etérea não é a palavra, apaga etérea. Ela é religiosa, é casta, é pura, é comprometida com uma série de valores muito conservadores, por que não? Sem nenhum tipo de julgamento de valor aqui. No entanto, comparada com a Beatriz de Dante, ela é muito mais terrena. Ela é uma encarnação, ela presentifica, ela dá expressão a valores cristãos, mas ela não é uma encarnação metafísica desses valores, como era a Beatriz, que era praticamente uma imagem idealizada de Nossa Senhora. Era o ideal de mulher beatificado, que era a Beatriz. A Laura não, ela é mais humana, terrena. Como eu falei para vocês, então vemos já nessa relação com a musa como há uma aproximação do humano. E o soneto? Aqui é importante, como eu disse, o Dolcezza Novo foi Dante que se referiu assim aos poemas da sua época, a outros poetas da sua época. Ele cristalizou essa expressão e o soneto se cristalizou mesmo com Petrarca. Como é que é o soneto petrarquiano? Há também o soneto inglês, que é uma outra, que é parecido, mas não é exatamente a mesma coisa. Nós estamos falando do soneto petrarquiano, que é o que nós, no mundo latino, conhecemos como soneto. É um poema em 14 versos, formado por 4 estrofes. As duas primeiras são quartetos, ou seja, estrofes de 4 versos, e as duas últimas são tercetos, ou seja, estrofes de 3 versos. Geralmente em decassílabos, evidentemente, há autores que praticam soneto com outros métodos, mas geralmente é um decassílabo, é um verso de 10 sílabas fonéticas, e que tem o seguinte esquema rímico, ou seja, relativo às rimas. ABBA, ABBA, CDC, DCD.
Quando nós analisarmos os poemas, isso vai ficar bem mais claro. Além desses elementos estritamente formais, agora entrando um pouco na relação entre a forma e o conteúdo, que nós sabemos que são duas faces da mesma moeda, nunca estão separados, no soneto petrarquiano, os dois quartetos colocam um problema. Ele coloca os termos, as premissas de um problema. E os dois tercetos respondem, oferecem uma resposta a esse problema. Nem sempre isso é feito de maneira óbvia. Às vezes é muito claro, às vezes não é. Você tem que realmente trabalhar o poema até entender o que seriam essas premissas e o que seriam essas respostas. E nessa passagem dos quartetos para os tercetos, ou seja, no intervalo, nesse espaço em branco, e aqui isso é pasto para muita discussão, porque é justamente nesse espaço em branco entre os quartetos, entre o segundo quarteto e o primeiro terceto, que acontece o que se chama volta, em italiano. É um giro. É esse giro, de quando se passa da pergunta para a resposta, quando o poema faz uma inflexão, faz uma curva, uma guinada. Né? Eu falei já que são versos em decassílabos, o que nos mostra que são poemas muito mais vinculados com uma tradição escrita do que com uma tradição oral, porque eles abandonam o soneto petrarquiano clássico, modelar, ele abandona as redondilhas. A redondilha maior, que é o verso de 7 sílabas, e a redondilha maior, o verso de 7 sílabas, e a redondilha menor, o verso de 5 sílabas, que são formas muito orais. Em todo o cancioneiro falado, em todos, enfim, a poesia medieval é grandemente feita em redondilhas maiores ou menores, maiores e menores, porque é um ritmo muito... O verso de 5 sílabas e o verso de 7 sílabas são versos fáceis para fala, são versos naturais na fala. Já o verso de 10 sílabas, ele é um pouco mais artificial para a fala, por isso ele é associado ao ritmo da escrita. Depois, no classicismo francês, vai vir o alexandrino, que é o verso de 12 sílabas, que aí sim realmente é o paroxismo da escrita sobre o oral. Também reforça esse movimento, esse distanciamento do oral e aproximação do escrito, o próprio fato de ser uma poética introspectiva, não é? Porque o oral ele é feito para ser, ele é em primeira mão compartilhado. É algo que se dá, o ato de fala é um ato em que se compartilha a poesia. E a escrita é um movimento solitário. É daí que começa toda essa poética do poeta que escreve solitário, numa conversa consigo mesmo, para se ouvir. Né? Então, dei esse breve panorama sobre humanismo e Petrarca. Nem um panorama eu chamaria, só apresentando, né, o que são e quem é. Agora vamos para a nossa segunda personagem, que é... volta. Dante, Petrarca e Boccaccio, embora apenas o Dante tenha nascido em Florença... Boccaccio também nasceu em Florença. Petrarca que nasceu em Arezzo. Mas, enfim, independente de onde nasceram e morreram, eles trabalharam e a poética deles se consolidou em Florença. E justamente a robustez, a força da produção literária deles foi fundamental para que a língua florentina, a língua falada em Florença, se tornasse posteriormente a língua de toda a Itália, o italiano que nós conhecemos hoje. A Itália, então, era formada por uma série de reinos, principados, ducados, estados papais, que falavam distintas línguas e dialetos. O florentino era um deles, e justamente por causa desses autores que deram uma robustez à língua, que criaram uma língua literária de prestígio, essa variante, que era o florentino, se tornou a língua falada, a língua de prestígio literário em toda a Península Itálica. Ora, por que eu retornei a esse ponto antes de entrar na nossa personagem de fora da Península Itálica? Porque nós vemos, eu comecei no início da aula falando uma das primeiras poéticas globalizadas, nós poderíamos pensar. Porque começa com influência, é claro, da Grécia Antiga, de Roma, do trovadorismo provençal,
mas começa num grupinho pequeno em Florença. De Florença, aquela produção ganha prestígio e começa a ser mimetizada, começa a ser emulada, começa a ser copiada, digamos assim, por toda a Península Itálica. E da Península Itálica ela se expande para a Península Ibérica e para o sul da França. E por que essa expansão ela ocorre de maneira natural, relativamente fácil? Porque nos séculos, do século XV ao século XVIII, o sul da Itália, né, a região de Nápoles para baixo e a Sicília, pertenceram à coroa espanhola. E era um território, fazia parte, estavam sob a égide da coroa espanhola. Então a nobreza espanhola, os comerciantes espanhóis e do sul da Itália estavam em trânsito constante. Esse trânsito entre a Península Itálica, ou seja, nós temos uma expansão por contiguidade de um traço, de um estilo artístico, e que depois é facilitado por uma espécie de espaço comum politicamente estabelecido, que eram esses dois espaços sob a coroa espanhola. Não é? É aí que nós chegamos, então, à segunda personagem, que é o Juan Boscán. O espanhol Juan Boscán, que nasceu em Barcelona em 1492 e morreu nos Pirineus em 1500. Ele nasceu em Barcelona em 1492 e morreu nos Pirineus em 1542. Então, o petrarquismo, o florescimento do petrarquismo na Península Ibérica, ele se deve a alguns fatores, digamos, três principais fatores. Primeiro, os próprios movimentos na Península Ibérica de retomada, de reencontro com a tradição clássica greco-romana. Segundo, o contato em primeira mão com a poesia de Petrarca e com Dolce Stil Nuovo italianos. E terceiro, a sobrevivência também ali na Península Ibérica da poesia tradicional, trovadoresca e do cancioneiro medieval. Boscán era um membro da corte do rei Carlos I da Espanha e um intelectual, um artista. Ele foi preceptor do Duque de Alba. O Duque de Alba é um dos títulos mais altos da nobreza espanhola até os dias de hoje. E ele integrou a entourage, a comitiva, do embaixador espanhol enviado à Itália, onde foi lá, né, que ele, na Itália, no sul da Itália, que ele conheceu o toledano Garcilaso de la Vega. Né? Garcilaso de la Vega, que é a personagem que nós vamos introduzir em seguida, outro grande poeta espanhol, nascido em Toledo, daí toledano. No seu período na Itália, Boscán traduziu para o espanhol Il Cortegiano, que é um livro clássico, importantíssimo, de Baldassare Castiglione, autor italiano, de 1528, que é uma espécie de um código de etiqueta do homem que vive na corte. Il Cortegiano, o cortesão. Né? Muito mais tarde, já, digamos assim, perto dos seus últimos anos, quando Boscán publicou o segundo livro das suas obras, né, a segunda parte, né, no livro que ele chamou Obras, onde estão reunidos os seus poemas, ele coloca, à guisa de introdução, à guisa de apresentação, né, uma carta que seria, né, um recurso, digamos assim, metaficcional, talvez, uma carta que ele dedica à Duquesa de Soma. Era praxe. Quando nós lermos o Dom Quixote, nós vamos ver bem claramente como esses dispositivos de apresentação, de dedicatória funcionam. A que interesses eles obedecem. Mas aqui basta a gente aprender que ele coloca como uma apresentação ao livro dele uma carta que ele escreveu à Duquesa de Soma, querendo o benefício dela, que ela traga as benesses dela para o livro dele. E ele diz o seguinte, eu vou ler em espanhol, é um trecho da carta, e em seguida eu traduzo. Ele conta do encontro dele em Granada, na cidade de Granada, com um embaixador de Veneza, ou seja, ele, Boscán, estava em Granada, e lá ele encontrou o embaixador de Veneza em Granada, Navajeiro, o nome desse embaixador. E ele diz o seguinte, estando un día en Granada con el navajero, tratando con él en cosas de ingenio y de letras,
Me dijo por qué no probaba en lengua castellana sonetos y otras artes de trovas usadas por los buenos autores de Italia. Y no solamente me dijo así livianamente, mas aún me rogó que lo hiciera. Así comencé a tentar el género de verso en el cual hallé alguna dificultad por ser muy artificioso y tener muchas particularidades diferentes del nuestro. Pero fui poco a poco metiéndome con calor en ello. Mas eso no bastara hacerme pasar muy adelante, si Garcilaso, con su juicio, el cual, no solamente en mi opinión, mas en la de todo el mundo, ha sido tenido por cosa cierta, si Garcilaso no me confirmara en esta mi demanda. Y así, alabándome muchas veces en este propósito y acabándome de aprobar con su ejemplo, porque quiso él también llevar este camino, al cabo me hizo ocupar mis ratos en esto más fundamente. Vamos lá. Estando eu um dia em Granada com o embaixador veneziano Navageiro, discutindo com ele coisas do engenho e das letras, ele me perguntou por que eu não experimentava em língua castelhana os sonetos e outras formas artísticas, formas de trovas, formas poéticas, usadas pelos bons autores da Itália. E não apenas me disse assim, como uma sugestão leve, ligeira, leviana, mas me propôs que eu tentasse. Assim comecei a experimentar nesse tipo de verso, no qual encontrei alguma dificuldade por ele ser muito artificioso e ter muitas particularidades diferentes do nosso estilo espanhol. Porém, fui pouco a pouco me metendo nisso, me dedicando a isso, com calor, com empenho. No entanto, isso não bastaria para que esse estilo fosse muito adiante, para que ele tivesse longa vida, se Garcilaso, com o seu juízo, com a sua inteligência, e aqui ele faz um parênteses, inteligência essa, juízo esse, no qual, não apenas na minha opinião, mas na de todo mundo, é tido como coisa certa, não tivesse confirmado a minha demanda, não tivesse entrado nessa aventura comigo. E assim, me jogando, alabando-me, me desafiando, me dedicando muitas vezes a esse propósito e me aperfeiçoando com o seu exemplo, o exemplo do Garcilaso, porque ele também quis seguir nesse caminho, ao fim acabei me ocupando disso de maneira mais aprofundada, mais embasada. Então vocês vejam essa anedota de como, é claro, isso né, é um testemunho do próprio autor, mas de como o petrarquismo teria entrado pela mão desses dois jovens nobres, da baixa nobreza espanhola, intelectuais, artistas, que estiveram no sul da Itália porque estava sob a égide da coroa espanhola, nesse trânsito comercial né, de bens materiais e culturais, e trouxeram esse estilo para a Península Ibérica. Garcilaso de la Vega, de quem falávamos agora, nasceu em Toledo em 1500 e morreu em Nice, atualmente na França, em 1536. Ele era altamente educado, era um intelectual, um artista na corte, foi enviado para servir na corte do vice-rei de Nápoles, onde conheceu Boscan em 1532, e tem poemas belíssimos que nós vamos analisar em sequência. Eu tinha me proposto a deixar esse vídeo com meia hora e já está se aproximando agora o nosso limite. Eu quero só dar alguns dados sobre outros autores fundamentais. Então, como nós vimos, por deslizamento geográfico e cultural por proximidade linguística, esse estilo que começou num jogo, num círculo muito restrito em Florença, se expandiu para toda a Península Itálica. Depois, por causa desse trânsito de bens materiais e culturais propiciado por um espaço comum político do Mediterrâneo, incluindo a Península Ibérica e a Península Itálica, e se expandiu para a Península Ibérica, para a corte espanhola, e finalmente chegou a Portugal, mediado tanto pela Espanha quanto em contato direto com a fonte italiana. O introdutor do petrarquismo e do Dolce Stil Nuovo em Portugal é Francisco Sá de Miranda.
que nasceu em Coimbra em 1481 e morreu em Braga em 1558. E esteve na Itália, passou um período na Itália entre 1521 e 1526, cerca de 5 anos. Então ele teve essa entrada do petrarquismo em Portugal se dá não apenas muito mediada pela Espanha, mas também num contato direto com a Itália. E finalmente, Luís de Camões, que nasceu em Lisboa em 1524 e morreu em Lisboa também em 1580, depois de ter viajado literalmente o mundo inteiro, não é? E que dá uma outra volta no parafuso do petrarquismo e do Dolcezza Nuovo e escreveu alguns dos mais belos poemas da nossa língua. Fico por aqui nesse vídeo e em seguida, no próximo vídeo, vamos analisar alguns desses poemas. Muito obrigado.